Leitura bíblica diária, Josué 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, portanto era o primogênito de José. Maquir, primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve a Gileade e Bassã. Também os demais filhos de Manassés tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efé, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efé, filho de Eliade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tisra. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. Couberam Manassés e as 10 quinhões e afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Assé até Mique-Metá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Em-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam a cidade do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo do Manassés, este estava ao norte do ribeiro, tudo indo terminar no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu termo pelo norte, que tocam a Zafé pelo oriente em Issacar. Porém, em Issacar e em Assé tinha Manassés, a Bet-Seã, e as suas vilas, e Ibleã, e as suas vilas, e os habitantes de Dor, e as suas vilas, e os habitantes de Endor, e as suas vilas, e os habitantes de Taanac, e as suas vilas, e os habitantes de Megido, e as suas vilas, 3 outreiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expulsaram de tudo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo que eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tenha abençoado? E disse-lhe José: Se tão grande povo é, sobe ao bosque e ali corta até ti o lugar onde a terra para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre nós, entre todos os cananeus, e habitam na cidade do vale, entre os Bet-Seã e as suas vilas, e estes entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és,
e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém, as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo, ainda que é bosque, ainda que é bosque, cortá-lo-ás e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que te tenham carros de ferro e ainda que sejam fortes.